Salve, 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 tropinha do funk aqui do canal, CF Funk tá na casa. Hoje tô trazendo um vídeo aí, vou fazer, na verdade, uma seleção de artistas e nós vamos analisar aqui artistas de funk e de trap em batalha. É isso mesmo, vamos fazer eles batalharem aqui. E hoje os artistas que eu tô trazendo nada mais são que MC Tuto versus MC CBzinho. Qual deles é o mais pesado? Qual tem a melhor vibe? Qual tem a melhor levada? Qual tem o melhor flow? Hoje vamos analisar aí o trabalho do Tuto e o trabalho do CBzinho juntos aqui no canal. Fechou? Vou trazer esse programa aqui, mas lembrando que é puro entretenimento, lembrando que eu curto muito o trabalho dos dois, sou muito fã dos dois e eu não tô aqui para falar mal de ninguém. A intenção desse vídeo não é falar mal de ninguém, é só fazermos e analisarmos as características de um artista comparando com o outro. E aí, claro, no final do vídeo eu vou dar a minha opinião de qual que eu acho mais pesado e quais são os motivos. E vocês vão dar a opinião de vocês aí nos comentários também nessa batalha. Fechou? Antes de mais nada, derrete o like desse vídeo, que é muito importante para o YouTube entender que esse vídeo é relevante e que ele é interessante. E se tu ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve no canal agora, ativa as notificações para receber em primeira mão todo o conteúdo de funk de trap que eu tô lançando aqui, fechou? E nessas voltas que hoje o mundo dá, passei por várias fitas que cê vai se impressionar. Tive que ser forte pra não chorar. Não nasci pra perder, eu nasci pra ganhar. Ganhar é lascando. Emerson Teixeira Muniz, nascido em 9 de julho de 2001 em São Paulo, mais conhecido como MC Tuto, é um cantor e compositor brasileiro que recebeu um reconhecimento gigante por participar da The Box Medley Funk 2. Quem aí ainda não ouviu The Box Medley Funk 2? Duvido que alguém não tenha ouvido e assistido esse videoclipe. E com certeza o Tuto, ele foi um grande destaque desse clipe, que inclusive o MC CBzinho também participa. Mas o Tuto realmente se destacou nesse trabalho. E quem não conhece, né? Esse trabalho, na verdade, foi um divisor de águas para a carreira do Tuto. Ele mesmo já falou. Em alguns shorts e alguns stories que eu vi, ele mesmo fala que esse trabalho foi um divisor de águas para ele, deu muito reconhecimento e merecido, né? Ele realmente veio muito bem. Do outro lado, nós temos Wesley Barbosa de Souza, mais conhecido como MC CBzinho, e ele também é conhecido apenas como CB. O CBzinho é um artista de funk que nasceu e viveu na Vila Yolanda, em Cidade Tiradentes, na zona leste de São Paulo. E ele começou a cantar com 4 anos de idade, de acordo com a IA do Google, ok? Lembrando que eu estou pegando fontes aqui do Google e não estou falando nada da minha cabeça, tá? Só para constar. As letras do CBzinho relatam o cotidiano do gueto e os seus refrões pesados são memoráveis. Por isso, os seus fãs o apelidaram de o Rei dos Refrões. É uma dupla de peso. Não tem como negar que essa batalha vai ser uma batalha de peso, porque Tuto e o CBzinho, eles estão em ascensão, eles se destacaram e eles explodiram de uma maneira, aqui no Brasil principalmente, e já estão explodindo com as suas músicas fora do Brasil. É uma batalha de peso que a gente vai ter aqui hoje. Uma das características principais do MC Tuto, ou do Emerson Teixeira Muniz, é a levada, o timbre da voz e a maneira que ele canta. Muitas pessoas criticam, eu já vi muitas pessoas criticando ele na internet por conta da dicção dele, porque em algumas músicas a dicção dele realmente fica um pouco difícil de entender. Acredito que talvez no início da carreira isso poderia até ter sido um empecilho, mas agora isso se tornou uma identidade. A gente ouve aquela voz e aquela maneira arrastada de rimar, a gente sabe que é o Tuto. E isso ele conseguiu fazer do limão uma limonada, onde ele fez com que algo que estavam criticando negativamente se tornasse uma identidade dele. Vamos ouvir aqui
Eu acho que é uma das mais, ou o maior sucesso do Tuto, que se chama Barbie. Já conta com 177 milhões de visualizações e tá no canal da Sonar Produtora. Vamos ouvir um pouquinho, só um trechinho aqui, pra gente ouvir essa identidade da voz dele. Gata, chique, charmosa de Valentina. Parece que ele arrasta a voz. Joga pro maluqueiro. Parece que ele canta sem abrir muito a boca. E aí fica toma champanhe, cansou de fica com essa textura, ó. Já é sexto todo, pique fim de semana. Tem muita gente que faz meme, inclusive do Tuto, imitando ele, como se a gente conseguisse entender apenas o final ou o início das frases. E eu vou ter que confessar que é muito engraçado. Senta para o dois Barbie, quer custar na party, tá com um botão de Mas é amiga indiscutível linda que o Tuto vem se destacando no cenário do funk e ele realmente conseguiu inovar o funk. Essa maneira que ele tem de rimar, mais arrastada, ela realmente inovou o cenário do funk e eu admiro muito ele pelo fato dele ter conseguido driblar todos os desafios aí que ele teve, todas as críticas e se tornar a potência do funk que ele é hoje. Do outro lado, nós temos o MC CBzinho, já com uma característica um pouco diferente da do Tuto. O CBzinho já canta de uma maneira com um flow completamente diferente, já é bem mais faladão, dá pra ver que ele abre bem a boca pra cantar e pra rimar, e aí dá pra entender exatamente bem direitinho as palavras que ele manda, tá? Uma coisa que eu percebi ouvindo as músicas do CBzinho é que normalmente os DJs colocam aquele beatbox feito, aquele beatbox clássico do funk, e eu já percebi que isso é uma identidade das músicas dele. Praticamente todas as músicas que eu ouvi, se não todas as músicas que eu ouvi, ele tem esse beatbox nas músicas. Vamos ouvir agora uma das músicas que tá estourada demais do CBzinho, pra gente analisar essas características e essa identidade dele. Essa música já conta com 43 milhões de visualizações no próprio canal do CBzinho. Isso é legal de destacar, no próprio canal. Todo artista sabe que o seu próprio canal é um pouquinho mais difícil porque não tem incentivo de produtoras. E isso aqui é muito admirável. Vamos ouvir aqui um pouquinho da música do CBzinho. A Bebê Quer o Quê? Essa música tá estourada. Olha o beatbox. A bebê quer o quê? Pinhãozinho que ela tá fogueta. Vem que eu não vou ter pena. Tem um beatbox por trás, ó. A cena. E o betão de tatuagem. Guarda um quilo no peito do uma das características também que eu percebi do CBzinho é que nos videoclipes dele, ele não faz grandes roteiros. São videoclipes mais simples de roteiro, mas que comunicam muito bem a mensagem da música que ele tá trazendo. Mostra bastante carro, mulher, joias. Eu particularmente gosto muito do trabalho do CBzinho, acho ele brabo. Joga com tudo pra cá, deixa o perreco pra lá. Dá pra, ouvindo a música do Tuto e depois a música do CBzinho, dá pra ver claramente a diferença que um artista tem do outro, tá? Os dois são muito brabos, eu gosto da música dos dois MCs, mas dá pra ver que cada um tem a sua identidade bem estabelecida. Mas e aí? Quem é que ganha essa batalha? Tuto ou CBzinho? Quem você acha que ganha essa batalha? Deixa nos comentários aqui. Quero saber a tua opinião. Ver qual dos dois MCs que você acha que ganha essa batalha. Lembrando que eu estou avaliando e estou analisando aqui o que? Flow, levada, dicção, padrão de beat, identidade visual de videoclipe, certo? A gente consegue perceber que o Tuto, ele já tem uma levada mais arrastada, ele já canta com a boca um pouco mais fechada e que normalmente os beats do Tuto são um pouco mais lentos, tá?
a gente também vê que o Tuto se aventura em outros gêneros, né? O Tuto já lançou música em parceria com Brega Funk e tem lançado músicas aí em outros gêneros, eu acredito que é para chamar a atenção de outros público-alvo. Já o CBzinho, a gente já percebe uma identidade visual mais concreta. Por que eu digo concreta? Todas as músicas, pelo menos que eu ouvi, são muito parecidas à questão da produção musical das músicas. Tu ouve a música começando, tu sabe que é o do CBzinho. Tu sabe que o CBzinho tá naquela música, tá naquele projeto. Porque ele tem esse vínculo com esse beatbox que praticamente está presente em todas as músicas, pelo menos todas as músicas que eu ouvi do CBzinho tem esse beatbox. E eu já percebi que isso se tornou uma identidade. Esse beatbox, na verdade, é usado no funk há muito tempo, mas eu percebi que ele trouxe isso para as músicas dele e criou uma identidade em torno disso. Além disso, já percebi também que o CBzinho, não que o Tuto não represente a rua, ele também representa, mas o Tuto dá pra ver que ele já tá indo pra um lado um pouco mais comercial. E essa é só a minha opinião, tá? Só estou dando a minha opinião aqui, pelo que eu conheço dos artistas e pelo que eu já percebi. O Tuto, ele já tá indo pra um lado mais comercial, tá se aventurando em outros ritmos, em outros gêneros, fazendo bastante collab com outros artistas, e eu já vejo que o CBzinho tá muito focado no funk. Muito focado no funk. E, inclusive, lembrei agora de uma curiosidade muito legal que eu vi no Instagram, que eu vi lá no Instagram do CBzinho. Ele tá ajudando a comunidade dele a prosperar. Se não me engano, se eu tiver enganado, por favor, aponta isso nos comentários, tá? Mas se não me engano, o CBzinho patrocinou o asfalto, ou de uma rua, ou de mais ruas, não sei ao certo, lá na comunidade dele. E isso mostra muito de quem ele é como pessoa. E não é à toa que a carreira dele tá do nível que tá. Realmente ele tá em ascensão muito grande. O Tuto, por outro lado, eu já vejo que a ascensão dessa carreira dele também, porque o Tuto tá muito estourado. Portanto, que até a gente analisou aí um videoclipe do Tuto que tem muito mais visualizações que o do CBzinho. Mas eu já percebo que o Tuto ele já está mais direcionado ao comercial. E ele está mais com a mente um pouco mais aberta para a questão de ritmos, gêneros. Percebi isso. São essas diferenças que eu percebi. Fechou? Mas quem, para mim, quem que vence essa batalha? Vocês querem saber? Então, família, lembrando que essa é só a minha opinião, eu não tô aqui para falar mal de ninguém, não tô aqui para falar mal do trabalho de ninguém, muito pelo contrário, eu tô trazendo esse vídeo aqui, mostrando como esses artistas, eles são referência e eles influenciam diretamente o cenário do funk. E eu trouxe o Tuto e o CBzinho justamente pra gente comparar, analisar as diferenças de cada um, e eu vou dar minha opinião sincera de quem eu acho mais pesado, tendo em vista flow, melodia, timbre, dicção, identidade e produção audiovisual, ok? É claro que eu gosto muito das músicas do Tuto, acho ele brabo, tá? Brabo mesmo. Ele na medley funk lá, que ele participa, junto com o CBzinho inclusive, cara, ele veio muito pesado mesmo. E a maioria das músicas que eu conheço dele, ele veio muito brabo, letras inovadoras, por mais que falem as mesmas coisas que várias outras letras falam, dá pra ver que ele traz de uma maneira inovadora. Então, cara, o Tuto, ele tá acima da média. Mas eu dou a coroa pro CBzinho nessa batalha. Por quê? Porque eu acho que o CBzinho, lembrando, isso é só a minha opinião e é só o meu gosto, tá? E eu analisando os pontos que eu falei, eu vejo que o CBzinho, ele tá com uma identidade mais fixada, mais concreta, e ele tá seguindo à risca essa identidade, para ele alimentar um público em específico. Também vejo que a dicção, principalmente a dicção do CBzinho, é um pouco mais clara do que a do Tuto, que não que isso vai interferir em alguma coisa, porque não interfere, é só a minha opinião aqui. Mas eu vejo que a dicção dele é um pouquinho mais clara. Eu particularmente gosto mais das letras que o CBzinho traz, apesar de serem letras, na maioria delas, clichê. O que eu tô querendo dizer com clichê?
letras que a gente ouve, assuntos que a gente ouve em várias outras músicas, já até muito mais antigas, mas eu vejo que ele traz de uma maneira muito, muito conectada com a rua, muito conectada com o público urbano. E eu acho que realmente o CBzinho, ele se destaca principalmente por causa disso. Principalmente por causa disso. Além disso, também vejo que nos videoclipes que ele traz essa estética mais rua mesmo, videoclipes com roteiros mais simples, mostrando a ascensão financeira, a ascensão até espiritual, eu já vi ali, ele mostrar, de certa maneira, às vezes a gente entende nas entrelinhas ali, e então eu dou essa vitória aqui pro MC CBzinho, mas quero deixar bem claro que o Tuto, ele é brabo, ele é muito brabo mesmo, e eu gosto muito também do trabalho dele, mas se for para ter um ganhador nessa batalha entre Tuto e CBzinho, eu acho que o CBzinho ainda leva por conta de todas essas características que eu acabei de abordar e que eu acabei de falar para vocês. Diz pra mim nos comentários aqui quem vence essa batalha na sua opinião, Tuto ou CBzinho? Quem é que vence essa batalha? Deixa nos comentários pra gente discutir as ideias. Eu quero saber também a opinião de vocês, se vocês concordam com o que eu falei, se vocês discordam. Deixa nos comentários a tua opinião, que é muito importante. Derrete o like desse vídeo se tu ainda não fez isso. Dá o like nesse vídeo, porque é muito importante para o YouTube entender que esse vídeo é interessante, que esse vídeo é relevante. E se tu ainda não te inscreveu no canal aqui, se inscreve agora, ativa as notificações, que tem muito conteúdo de funk vindo esse ano. Então ativa as notificações que tu vai receber todo o conteúdo aqui do canal em primeira mão. Fechou? Muito obrigado por ter assistido até aqui. Aguardo vocês no próximo vídeo. Tamo junto. CF Funk tá na casa.